Fazer conexão com Brasília. A Ruth Moraes já está com a gente, nossa correspondente em Brasília, Ruth, que assina a capa da edição desta semana, o Mosaico do 8 de janeiro. A Ruth acompanha desde a primeira sessão da CPMI do dia 8 de janeiro. E Ruth, além de tudo que a gente já falou aqui na nossa bancada, sobre algumas peças que começaram a surgir, indicando a responsabilidade de autoridades do governo federal, nesse olho do furacão está o general G. Dias, ex-chefe do GSI. E você teve acesso com exclusividade e trouxe no nosso site e agora também um complemento na edição dessa semana de conversas do general G. Dias. Eu queria que você fizesse um resumo do conteúdo das conversas, da quebra de sigilo do general G. Dias. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvio. Boa noite para você, boa noite para nossa bancada e para toda a audiência. Exatamente, a gente subiu no site da Oeste ao longo dessa última semana algumas trocas de mensagem entre o general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, e o então diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Na reportagem de capa está bem mais detalhada essa troca de mensagens, mas resumindo aqui, são diversas mensagens entre o dia 2 de janeiro até pouco tempo depois do 8 de janeiro. Mas as principais que nós destacamos são as que justamente se referem a alguns dias que antecedem o 8 de janeiro, entre o dia 7, entre o dia 6 e o próprio dia 8 de janeiro. Então o general, ele de fato foi notificado por cerca de 20 vezes sobre os riscos eminentes de invasões e em determinado momento o próprio general, no dia 6 de janeiro mais especificamente, ele encaminha dois links de mensagens, dois informes que ele teria recebido de algum grupo, desses grupos que estavam se organizando para ir para Brasília. Então ele encaminha essas mensagens, as mensagens que estão convocando manifestações, ele encaminha essas mensagens para a ABIN, por intermédio do Saulo Moura. Então isso mostra que o próprio G. Dias chamou atenção para a segurança do dia 8 no próprio dia 6, mas depois ele some, né? Ele envia essas duas mensagens, não responde mais ninguém, não fala mais com o Saulo Moura, e o Saulo continua enviando avisos para ele até o dia 8, até amanhã do dia 8 ali, quando ele responde com aquela mensagem: vamos ter problemas. E dali por diante o G. Dias some do mapa, não responde mais ninguém, não fala mais com ninguém, e ele aparece no Palácio do Planalto, como ele mesmo relata, como ele disse na CPI do Distrito Federal. Ele aparece lá porque ele achou que alguma coisa estava estranha, porque ele sentiu que alguma coisa estava estranha. Na verdade, ele foi notificado, só que ele não tomou nenhuma atitude ali para impedir que os atos de depredação acontecessem. O G. Dias, ele vem depor na próxima semana, na quinta-feira, a CPMI, e é um dos depoimentos mais aguardados. E para concluir aqui, falando um pouquinho mais da nossa capa, a gente não está falando apenas do general Dias, então a gente está falando sobre a Força Nacional, que há muitas perguntas, né? Onde estava a Força Nacional, que não estava auxiliando na contenção dos manifestantes? Onde que estão as câmeras do Ministério da Justiça, que foram entregues apenas as imagens de 2 câmeras para a CPMI, e até o momento nenhuma outra foi entregue? Sobre a missão Araraquara do presidente Lula, que decidiu viajar na tarde do dia 7 de janeiro, que é um sábado. Também sobre ali o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que nós não sabemos, por não termos essas câmeras, não sabemos onde que o ministro estava naquele momento. O depoimento dele é muito contraditório, né? Ele fala que estava, depois ele recua. Então, assim, são diversas informações que ainda estão sem respostas, né? Temos apenas algumas partes do 8 de janeiro que estão sendo descobertas, como, por exemplo, o próprio general Dias, que estamos detalhando.